Olá, somos da Universidade Federal do Pará, campus universitário Tocantins-Cametá, do núcleo de Mocaju, do curso Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, disciplina Oficina de Didatização de Gêneros Textuais, docente Raquel Maria da Silva Costa Furtado, e as discentes são Daniele Dutra, Franciane Moreira, Ellen Beatriz, Laiane de Paula, Nilza Viana e eu, Camilo. A nossa sequência didática é sobre a propaganda, o gênero jornalístico-midiático. Este estudo visa a apresentação dos gêneros textuais para os alunos do 9º ano do ensino fundamental, dando ênfase à propaganda social, que pertence ao campo jornalístico-midiático, tendo como objetivo principal apresentar uma sequência didática, com o gênero discursivo propaganda social, ressaltando os aspectos linguísticos discursivos, a fim de propiciar ao aluno uma leitura crítica da propaganda diversificada e levá-lo à produção deste tipo de gênero, visando a utilização de temas do próprio município. Continuando a nossa sequência didática, existem diferentes grupos sociais que têm características, gostos e até restrições diversas. São esses grupos que a publicidade estuda e tem o poder de influenciar. Você sabe o que é propaganda? Dizem que é a alma do negócio. Ao longo dos tempos, a propaganda assumiu diversas formas. Porém, em todas as versões, o objetivo varia de acordo com o contexto no qual está inserida. Entretanto, aqui nós vamos nos deter especialmente a propaganda social, que são voltadas para a conscientização de alguma causa social, geralmente vinculada a uma marca. Pesquisas e reflexões mostram que é preciso reconhecer os alunos como participantes ativos do processo educacional. Então, é possível ensinar através das propagandas, trabalhando como meio facilitador do processo de ensino e outras habilidades, como a leitura e a escrita. Nosso objetivo é apresentar uma sequência didática com o gênero discursivo propaganda social. Para começar a nossa oficina, nós vamos apresentar propaganda publicitária e suas características, com o objetivo de apresentar o gênero textual propaganda para os alunos, para que eles possam identificar, compreender e caracterizar uma propaganda social. Como se dará essa aula? O professor apresentará aos alunos o gênero textual propaganda social, explicará que o projeto será desenvolvido em 6 oficinas, já começando por esta, terá uma produção inicial e uma produção final, que será produzida por eles com problemáticas atuais do município. Posteriormente, essas produções deverão ser apresentadas e discutidas em sala de aula. E o professor esclarecerá aqui também que todas as oficinas terão atividades e que elas serão avaliadas e guardadas para que sejam somadas à nota da produção final. E assim eles tenham uma nota final da disciplina. Para dar início à apresentação da propaganda, o professor exibirá um slide contendo o conceito, as características e os tipos de propaganda. Em uma próxima aula, ele exibirá um vídeo com uma propaganda social sobre resgatar a esperança e o brilho interior no ano novo que se aproxima. O professor tem que estar atento a aproximar o aluno dele, trazer ele para a atualidade. Então, após a exibição desse vídeo, que é do Bradesco, que abraçou a causa, o professor fará questionamentos do tipo: você já viu esse tipo de propaganda em TV ou internet? Quais as características apresentadas anteriormente pelo professor que estão presentes nesse vídeo? O que cada um sentiu e achou dessa propaganda exposta? Em seguida, nós começaremos a fazer essa produção inicial, que tem um tempo de 4 aulas e contém as diversas estruturas das propagandas, com o objetivo de proporcionar para os educandos o hábito da pesquisa, fazendo com que eles reconheçam os diversos recursos estilísticos, estruturais e as apresentações que mostram os signos sobre todas as formas de representação e manifestação que assumem as estruturas de uma propaganda, enfatizando a ligação entre a linguagem verbal e não verbal. Gravem essa imagem aí, que ela vai ser apresentada numa atividade e ela traz a linguagem verbal
e a não verbal. E a verbal, por exemplo, cabelos anti-frizz. E a imagem de um leão, a imagem do shampoo, então a gente vai detalhar melhor sobre esses tipos de linguagem. Como se dará essas aulas? Inicialmente, o professor dividirá a turma em 5 equipes, exibirá um slide contendo os diversos tipos de estrutura das propagandas, apresentará cartazes de propagandas para que os alunos possam visualizar as diversas estruturas presentes. E para fixar, o professor trará uma imagem. Que imagem é essa? Aquela que a gente viu lá na frente do shampoo seda, onde as equipes deverão responder sobre a imagem, o objetivo, identificar os elementos verbais e não verbais presentes na figura. Lógico que tudo isso o professor ensinará lá na frente como é que se dá esses tipos de propaganda. Em uma terceira aula, cada equipe escolherá um produto e criará uma propaganda simbólica. Todos os alunos, todos eles compram shampoo, sabonete, então eles vão escolher um produto. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. De repente, a minha equipe vai pegar esse shampoo e vai fazer uma propaganda sobre esse shampoo. Vai vender o produto para um público-alvo, persuadindo o público para que ele compre esse shampoo. Então, essa é a proposta para que o aluno faça com o produto escolhido por eles. E na aula seguinte, eles apresentarão essa propaganda e utilizando, claro, as linguagens verbais e não verbais para que saia uma propaganda bem feita. Em seguida, nós traremos o módulo propaganda e publicidade. Afinal, qual a diferença? Eles são diferentes? Tem um tempo de 2 aulas, trazendo as diferenças encontradas nas publicidades e propagandas, nas diferentes mídias, com o objetivo de analisar e comparar as diferenças da propaganda e publicidade nas diferentes mídias para identificar o emissor e o público-alvo e, mais uma vez, a linguagem verbal e não verbal. Quem fala, quem escuta. Então, isso é muito importante nessa oficina. Como se dará as atividades sobre esse módulo? Os alunos receberão duas imagens. Não vou dizer qual a publicidade nem qual a propaganda, tá? Será a atividade deles identificar qual é a publicidade e qual é a propaganda que tem como tema a camisinha. Como se dará essa prática? A primeira aula iniciará com apresentação em slides sobre a diferença sobre a propaganda e a publicidade, exemplificando cada uma delas e os meios de circulação em que elas se propagam, identificando o contexto, o público-alvo e a que se destinam. Mantendo as equipes que já foram formadas desde lá da produção inicial, o professor solicitará às equipes que respondam um questionário a respeito das diferenças encontradas no gênero estudado. Então, numa próxima aula também, ele solicitará que os alunos tragam exemplos de publicidades e propagandas em diferentes mídias, para que numa próxima aula seja discutido a respeito dos verbos e os tempos verbais, usados como mecanismos de persuasão nas propagandas e publicidades. Como a gente viu na imagem anterior, use camisinha. Em que tempo está esse verbo? Então, logo após, o professor pedirá que as equipes façam uso desses materiais a fim de detectar o tempo do verbo e como eles são usados nas propagandas escolhidas pelos mesmos. Um próximo módulo trará a propaganda social com 4 aulas, contendo as propagandas sociais e as suas características, com o objetivo de instigar o olhar crítico, a criatividade, a partir da análise da propaganda, incentivando o hábito da observação, motivando o aluno para pensar sobre os valores da vida. Como funcionará essa prática? A aula iniciará com uma apresentação em slide sobre o conceito e as características da propaganda social. Em seguida, o professor exibirá um vídeo sobre a campanha de doação de sangue para demonstrar o caráter social deste tipo de propaganda. A gente sabe que todos os anos se faz esse tipo de propaganda para incentivar o indivíduo a doar o sangue. Então, isso é muito atual. E numa próxima aula, após todos os alunos verem esse vídeo, o professor fará um sorteio, onde as equipes receberão uma propaganda veiculada na TV
e responderão um questionário sobre os vídeos estudados. E em uma terceira aula, os alunos apresentarão esses vídeos para a turma toda e farão as considerações críticas a respeito da propaganda veiculada, explanando sobre a importância dela para a sociedade. Esse aqui é o vídeo sobre a doação de sangue que vai ser apresentado. E estes são os vídeos que serão sorteados para cada equipe. São vídeos que trazem causas sociais, responsabilidades sociais, como ler para uma criança, a presença do pai na vida da criança, a inclusão da criança com algum tipo de deficiência ou algum grau de dificuldade. E assim, vários outros que estão presentes aqui, como vocês podem observar. No próximo módulo, nós trazemos a propaganda na era digital, tá? Onde será discutida como se dá essas propagandas nos meios digitais que nós conhecemos hoje, com o objetivo de analisar os meios de circulação da propaganda em plataformas digitais e o contexto de persuasão das propagandas realizadas por meio do uso dos cookies, e produzir textos reflexivos a respeito do conteúdo. Quem nunca viu aquelas propagandazinhas na hora que você entra no Google, na hora que você liga o celular? Então, é muito importante falar a respeito disso, para que o aluno saiba fazer a diferença, né, do tipo de propaganda boa e a propaganda ruim. A aula iniciará com uma conversa com os alunos a respeito desses avanços tecnológicos e os conjuntos de veículos que promovem a comunicação no cenário global. Os alunos serão questionados sobre qual ferramenta eles utilizam, qual mais eles fazem uso, qual tipo de propaganda que aparece nessas mídias. Então, por que trazemos isso? Para que a aula seja didática, interativa, aproximar o aluno do professor. A gente sabe que o aluno de hoje é aquele que está ligado o tempo todo nas redes sociais. Nós sabemos também que não é permitido, existe lei que não permite que o celular seja usado na sala de aula. Porém, tem um artigo que permite que ele seja usado para práticas didáticas. E neste módulo será permitido usar o celular. Então, esses recursos pedagógicos contribuirão para desenvolver o ensino-aprendizagem dos alunos. E após a apresentação desse vídeo, os alunos realizarão uma síntese. Vão conversar, quem quiser escrever sobre o que foi discutido em sala de aula. Como produção final, será um tempo de 4 aulas, onde será apresentado o conteúdo da produção social, da produção social com a problemática social do município. Como é que isso se dará? Com o objetivo dessa produção é desenvolver o olhar crítico do aluno, fazer com que ele se sinta presente na sociedade. Nós vamos ver como é que vai se dar essa produção final. Em uma primeira aula, lógico, mantendo as equipes já formadas anteriormente, 5 equipes, será sorteado um tema, tá, que representa uma problemática do município, como o meio ambiente, a gravidez na adolescência, a prevenção contra o Covid, o maltrato com os animais, a importância da vacinação e a prevenção às drogas. Tá? São temas atuais, são temas que precisam ser colocados em sala de aula. Aqui nós temos um aluno do 9º ano do ensino médio, que está passando para o ensino médio, né? Do ensino fundamental, passando para o ensino médio. Tá? Então, nós precisamos fazer com que ele possa analisar, possa escrever, possa discutir sobre esses assuntos. Então, nós vamos utilizar aqui também tecnologias como o celular, o notebook e aplicativos que permitam a edição desses vídeos que eles irão produzir. Nós sabemos que os alunos, hoje em dia, entendem muito mais do que nós, professores. Então, nós precisamos permitir com que eles mostrem esse conhecimento que eles têm, para que eles se sintam perto do professor, para que eles se sintam ferramenta na sociedade. Então, os alunos, eles vão pesquisar sobre o tema. Se possível, ir a campo, ir na Secretaria de Saúde, saber quais são os dados da gravidez na adolescência, ir na Secretaria de Meio Ambiente, e assim sucessivamente, fazer
com que esses temas sejam mostrados numa próxima aula. E, após o problema conhecido, eles vão produzir uma propaganda apontando soluções para esse problema. Não é só mostrar o problema, devem apontar soluções e utilizar de persuasão para atingir o público-alvo. Como evitar a gravidez na adolescência, como proteger o meio ambiente e, assim, alcançar o objetivo desejado. Em uma terceira aula, os vídeos que eles produzirem serão apresentados para toda a turma. E em uma próxima aula, o professor solicitará uma tarefa individual, que também aí a gente precisa saber como é que o aluno está escrevendo, porque ele vai para o ensino médio, então nós precisamos incentivar essa escrita, saber como é que o aluno está escrevendo, se ele está sabendo colocar no papel o que ele está sentindo. Nós sabemos que o Enem trabalha muito com isso, então aqui a gente já começa incentivando os alunos quanto a isso. E nessa atividade individual, ele vai escrever um texto. Como foi se deparar com um problema tão recorrente no município? Quais as soluções apontadas por eles para a solução do problema? Quais os maiores prejudicados e quem são os responsáveis por tais problemas? Entre outras questões que eles desejem relatar. E como última atividade, o professor promoverá uma roda de conversa com os alunos sobre a experiência que tiveram e como foi produzir algo que pode mudar a opinião do público em relação aos problemas citados na propaganda. Essa produção final, ela usará as tecnologias como celular, o notebook, como a gente já colocou lá na frente, né? Então, essas apresentações, elas se darão de uma maneira que o aluno possa trabalhar em equipe, possa conversar com outras pessoas, possam conversar entre eles na equipe. Então, esses vídeos serão apresentados em sala de aula, como a gente já falou anteriormente. Nós colocamos o nosso modelo de intervenção de uma forma com que a gente possa se situar, porque o aluno, ele tem aqui, através dessa sequência didática, como planejar a sua aula. O professor não pode chegar na sala de aula de qualquer maneira, ele tem que saber o que ele pretende mostrar para os alunos. E escolhido aqui o gênero textual, a propaganda social, foi prazeroso. Por quê? Porque ajuda a despertar no aluno o senso crítico, né? A despertar a responsabilidade que cada indivíduo pode abraçar, além de proporcionar um processo de interação que visa um maior entendimento sobre os assuntos propostos. Pois, segundo Kerbrat, a competência comunicativa ela pode ser definida como um conjunto de capacidades que permitam ao sujeito falante comunicar de modo eficaz em situações culturalmente específicas. E é isso que a gente propõe aqui ao aluno, que ele discuta, que ele converse e que ele apresente a sua opinião sobre os problemas do seu município. Nosso muito obrigado, aqui estão as nossas referências, a gente espera que tenha contribuído com vocês. Obrigada, até a próxima aula.